Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para iniciar a live hoje aqui no canal da RJ, onde vamos receber o presidente do Sindicombustíveis Bahia, certo? Pessoal da Abre Livre aí entrando, sejam bem-vindos. Pronto, agora vai. Agora deu certo. Presidente, tá me ouvindo? Estou sim, bem, Roberto. Ah, agora tá top, tá muito bom, muito bom. O pessoal tá entrando de novo aí. Eu tive que Certo. fechar a live Ah, você fechou. Uhum, e abrir novamente, tá certo? tudo bem. Uhum. Presidente, eu já estava comunicando aqui para o pessoal que desde 2017, quando houve a mudança dessa política de paridade internacional, que a Petrobras ficou livre para fazer preços de acordo com o mercado internacional, a gente não sentiu tanto porque o barril estava ali naqueles 40, 50 dólares, não mexia daqui, subia, descia, subia. Mas de repente a gente começou a entrar numa alta de commodities. De repente, esse ciclo de alta de commodities ele é cíclico mesmo, ele acontece várias vezes, e aí a gente teve uma alta muito forte. Além disso, tivemos a pandemia, depois disso, tivemos a guerra da Ucrânia, e enfim, a gente teve, mais ou menos em 2020, o anúncio da venda de refinarias da Petrobras. E o governo vendeu essa ideia como se fosse a solução para a competitividade da Petrobras. Desde lá no começo, a gente percebeu, eu tenho dito aqui, tem diversos vídeos no canal da RJ, deixando bem claro que essa atitude não iria acontecer. E hoje estou trazendo aqui o Walter Thanos para a gente falar sobre isso, porque a Bahia foi o primeiro estado no Brasil que teve a refinaria. Antes de passar a palavra, presidente, deixa eu só dar um alô aqui para toda essa galera que entrou de novo. Carlos Bom, Bispo, do seu posto de gasolina, muito bom. A Bruna, seja bem-vindo. Marilene, James, Jurandir, Célio, da Meta Tecnologia, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. O Taylor, o pessoal que tem me avisado aí, a galera da Abre Livre aí, sejam bem-vindos aí também. O Leandro Pinheiro, do grupo Lemon, grupo de postos aqui do Rio Grande do Norte. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Agora eu queria apresentar para vocês aqui Walter Tandos, nosso convidado de hoje. Boa noite, presidente, sua palavra aí para essa galera que já está entrando aí, já está nos prestigiando. boa noite, ouvintes. Boa noite, Roberto. Obrigado pelo convite. Tá? Nós vamos ter aqui hoje a oportunidade de debatermos, né, não só essa privatização, mas qualquer outro tema que vocês estejam dispostos a perguntar, nos questionar. Esse processo de privatização da refinaria Landulfo Alves, né, aqui da Bahia, foi o primeiro do Brasil, mas você vai ter agora do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, está previsto para a partir de 1º de janeiro de 2023, né? Ser operado por uma nova empresa, a do Pará também. Ou seja, essa é uma tendência que eu considero irreversível, certo? Do governo federal e de qualquer outro governo que venha. Porque ninguém vai conseguir mais reverter essa tendência. Ela foi posta no mercado, se vendeu essa ideia que eu aprovo, mas não concordo como ela foi feita. Se você for lembrar, Roberto, eu já acompanhava desde aquela época os seus debates, né, as suas entrevistas, e nós chamávamos a atenção, nós éramos praticamente unânimes em chamar a atenção da necessidade de ter uma adequação desse modelo. Que o modelo de implantações da refinaria da Petrobras, ele seguiu o modelo complementar, certo? Que uma refinaria complementava a outra, e não concorrencial. E quando você passa a vender uma refinaria que foi estruturada, que foi implantada, mantendo o monopólio, você tinha que passar por adaptações, certo? E isso, infelizmente, não foi feito. E hoje nós temos o estado da Bahia, o estado do Sergipe e o estado de Alagoas, basicamente esses três estados, na mão de uma empresa responsável por 90% do seu produto. Certo? Então, é um monopólio regional, como eu costumo dizer. Sou favorável à privatização, não sou contra. Eu acho que o modelo da Petrobras que estava aí, com tantas denúncias de corrupção, com alto custo, eu sempre disse que a Petrobras servia aos seus funcionários e aos seus acionistas, e não à nação brasileira.
certo? Esse sempre foi a minha análise e não mudei de posição, continuo com essa posição, mas acho que faltou um cuidado, um olhar voltado para a concorrência. Esse, para mim, foi o grande erro da privatização. Exatamente, presidente. Olha, você tocou num ponto muito grande. Tanto aqui no canal da RJ, como outros especialistas também disseram logo no começo que esse plano de privatização não daria certo. Esse parque de refino foi criado exclusivamente para uma empresa atender. Agora, quando a gente vai aqui para o Rio Grande do Norte, por exemplo, eu acredito que o impacto vai ser um pouco menor, porque a proximidade com as bases de Cabedelo e com a refinaria de Suape, a Abreu e Lima, faz com que, por exemplo, o que vocês passaram possa não acontecer. Ou seja, uma diferença muito grande você consegue compensar buscando em outras bases mais próximas. Agora, a Bahia não. A Bahia é um estado com um tamanho de país, né, presidente? É um estado, assim, né? A Petrobras deixou bem claro, olha, esse programa deles é um programa para retirar o foco da Petrobras do refino, por isso que vem se incentivando a importação, né? Por isso que ela foi forçada agora recentemente a subir os preços nas refinarias para não quebrar esse desabastecimento no intuito de trazer essas refinarias. Como é que você vê, nesse caso, presidente, a Petrobras fazendo isso, não fazendo isso, ninguém interferindo em relação a isso? Você vê que isso vai atrair outras empresas para o refino? Eu acho que o modelo, né, o que vem sofrendo assim, né, com essa privatização, eu acho que isso vai afugentar os grandes investidores que defendem o modelo de privatização, certo? Ou seja, poucos grupos vão optar pela compra das refinarias que vão ser colocadas em leilão. Certo? Isso vai causar um esfriamento no mercado. E com isso vai diminuir o valor de mercado, né? O valor da venda do produto. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque você pega a Selen, o que é que acontece com a Selen na Bahia? Ela vai buscar o produto a preço internacional. Certo? E, ao mesmo tempo, ela tem que concorrer com a Petrobras a preço de mercado, né? Que a Petrobras não vem repassando os seus reajustes com a constância que o mercado esperava. E tem uma cláusula no contrato dela né, de privatização que ela não é obrigada a seguir, ela tem a liberdade de seguir o mercado, que ela entender que é o preço de mercado dela. É exatamente isso que nós estamos questionando no CAD, né, para entender melhor que tipo de liberdade ela tem, até onde vai essa liberdade. Porque também tem cláusulas lá no contrato, é um contrato muito complexo, não é um contrato fácil de se interpretar, de um leigo entender, mas é um contrato também que permite ela pedir depois um abatimento se a Petrobras não mantiver um preço concorrencial. Então, são muitas cláusulas, são muitas interpretações desse contrato e é por isso que Que nós não vai a pedimos ajuda. público, né? Que não foram a Exato. público esses Não, detalhes. eu não sei se ele não foi, talvez ele seja público, mas não veio a público, certo? Porque isso tinha que vir a um debate, certo? Fazer isso que você está fazendo aqui, você fazer isso com a Petrobras, você fazer isso com o CAD, você fazer com os órgãos do Ministério da Fazenda, que foram os órgãos favoráveis à privatização, né, esse modelo, para nós termos um debate. As audiências públicas, você vê que várias contribuições que foram dadas não foram utilizadas no processo, né? Eu costumo dizer que a audiência pública se define antes da audiência, né? A audiência é simplesmente, às vezes, para você cumprir uma exigência legal, né? E deixa de colher, deixa de incluir nesse processo várias observações que seriam importantes nesse processo. Então, nós estamos sofrendo, você salientou o que é que acontece. Você deu o exemplo, comparou a Bahia com o Rio Grande do Norte. Né? Eu concordo com a sua comparação em termos de estrutura de território, tamanho de território. Mas a base de Sergipe, por exemplo, que recebe S10 de Pernambuco, ela não foi preparada para atender a Bahia. Então, nem no S10, nem no combustível. Porque as bases de lá elas foram preparadas para atender a região dela. Então, quando você leva um volume adicional significativo, tem um estrangulamento da base. E hoje você está acontecendo o quê? Você está acontecendo um encarecimento do produto, porque o que você está vendo é caminhões viajando para buscar produto em estados, em regiões mais baratas, certo?
num total desarranjo do segmento. A Bahia nós chegamos a estar com 1,15, R$ 1,15 acima dos estados vizinhos no diesel. Então, como é que você concorre com esse preço? Quando a Presidente, margem... inclusive, vocês passaram por algo inédito aqui no Brasil. Eu quero falar sobre a ação do CAD, mas antes de falar da ação do CAD, eu queria justamente falar que as redes sociais foram inundadas com áudios, com textos, conclamações aos caminhoneiros que tivessem que passar pela Bahia, que não abastecessem lá, como se fosse um protesto ao preço, o alto preço. Só que no meio desse protesto tem os postos de combustíveis, né, que são o segundo menor elo da cadeia. O menor elo da cadeia é o consumidor. O segundo menor elo da cadeia são os postos de combustível. Então, teve gente, transportadoras, dando ordens claras para o pessoal, olha, se precisar, bota o essencial para chegar na primeiro posto de fronteira que não tenha esses preços. Né? Como é que você encarou isso? Como é que foi isso aí em relação aos revendedores na Bahia? Olha, você tem duas visões, né? A visão que eu acho normal da transportadora, ela tem que defender vamos dizer, a rentabilidade dela, né? Ela tem que buscar essa rentabilidade. Se ela consegue, num caminhão de 2 mil litros, economizar R$ 2.000, não tinha por que ela abastecer no estado da Bahia. Então, ela está correta. Agora, daí vem o desdobramento, né? Você tem o desemprego, você tem a dificuldade financeira e até o fechamento de alguns estabelecimentos. Pra você ter uma ideia, a Bahia, nos últimos 12 meses, demitiu mais de 7 mil frentistas. 7 mil frentistas, eu faço uma comparação com a FO, né? A FO tinha aproximadamente 5 mil trabalhadores, direto e indireto. Nós demitimos praticamente 2,5 FO. Certo? E você não vê uma comoção reclamando disso, né? Agora que o agronegócio, a indústria, o serviço, começou a perceber que nós fizemos questão de chamar a atenção, fomos para as associações, todas as associações de classe empresarial aqui do estado da Bahia, chamar a atenção para o que vinha acontecendo, né? E tivemos uma excelente adesão. Tivemos na última carta que assinamos 21 entidades se solidarizando com o Sindicombustível Bahia, certo? Por entender que o culpado não é o revendedor. O culpado é a estrutura de preço que foi montada no estado da Bahia. Certo? E isso impede hoje do revendedor da Bahia, com raras exceções, pontualmente ele consegue buscar um produto em Pernambuco, certo? Ali quem está perto de Juazeiro, quem está perto do Ibó, daquela região ainda tem uma possibilidade de concorrer. Mas é uma possibilidade bem menor. Porque você também tem o frete e tem o ICMS da Bahia, que é maior, né? Então, isso tira, às vezes, a vantagem competitiva. Nós temos a maior malha rodoviária do país, perdendo apenas para o estado de Minas Gerais, né? Mas, infelizmente, estamos jogando essas vantagens competitivas toda fora. Certo? Esse é um problema sério que o estado tem que enfrentar e que eu digo, esse não é um problema do revendedor, esse é um problema da sociedade baiana. Certo? Toda a sociedade baiana está sendo atingida nesse momento com o preço do diesel. Verdade, presidente. E não só esses 7 mil frentistas, porque existe toda um comércio por trás de um posto de estrada. Né? Existe o borracheiro, existe a loja de conveniência, existe churrasqueira, existem pousadas, existe o artesanato, as queijeiras. Eu não sei, eu não conheço a Bahia como um todo, mas eu estou buscando aqui pelo nosso sertão. A gente tem é como se fosse um organismo vivo, né? Ou seja, ele atrai uma série de pessoas que vivem daquele negócio. A partir do momento que você começa a parar, não só esse número dos frentistas, que é muito alto, eu realmente não sabia, estou sabendo agora, por exemplo, e me solidarizo. Eu acho que ninguém fala. Eu lembro que aqui no Rio Grande do Norte, quando a Petrobras falou que ia vender toda a operação dela, a Petrobras está praticamente saindo do Rio Grande do Norte, Uhum. tanto da perfuração quanto do refino. E a governadora daqui ficou bastante, foi para a imprensa, não pode, são 4.600 empregos. E aí, só uma ação como essa, ou seja, um mês e meio, ou 2 meses que a Bahia passou nesse problema, a gente teve aí 7 mil famílias que perderam a sua renda, né? Tiveram eu deixo aí com vocês a minha solidariedade. Presidente, agora eu queria falar sobre a questão do CAD. Olha,
Eu queria publicamente aqui dizer que vocês estão de parabéns. O Síndico Combustíveis Bahia está muito atuante, vocês não ficaram calados em nada. Onde tinha reportagem, onde tinha esse problema, vocês estavam ativamente lá. O pessoal da assessoria de imprensa do Centro de Combustíveis estão de parabéns. Você, presidente, está de parabéns pela atitude, pela forma como você tem lidado com esse problema. Eu costumo dizer, e lhe disse agora há pouco, que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Ou seja, nos momentos de problemas, de disrupção, que a gente vê realmente quem está ali, quem está na batalha, né? Então, eu queria dar os parabéns e queria que você comentasse sobre essa ação do CAD, porque para mim é algo inédito. Eu não tenho a certeza absoluta de que isso não aconteceu antes, mas nessa história recente que eu venho acompanhando, de 2013 para cá, eu nunca vi um sindicato estadual entrar no CAD, que é o órgão máximo regulador da concorrência brasileira, né, e questionar uma gigante, porque a Aslan é de um fundo árabe, os caras são riquíssimos, tem muita força, tem muito dinheiro, e de repente vocês foram lá e peitaram e abriram portas para os outros estados já fazerem isso também. Eu queria que você comentasse sobre essa ação. Essa decisão, né, de entrar no CAD foi uma questão, acima de tudo, de sobrevivência, certo? Nós tínhamos que tentar entender o que estava acontecendo. Procuramos um órgão que tem essa função, um órgão que trabalhou na modelagem do processo licitatório, né? Então ela entende, eles estão por dentro desse processo, como ele aconteceu, qual é o regramento desse processo. Então nós fomos lá buscar um entendimento, queremos entender que liberdade essa empresa tem, até onde vai essa liberdade de praticar preços diferenciados, de você chegar ao ponto de comparar preços da Bahia, do mesmo produto, né, da mesma empresa, ela pro esse produto em Manaus, no Pará, a um preço menor do que ofertado na sua base de produção. Então, imagine o custo de transporte, de logística da Bahia para o Pará, da Bahia para o Amazonas, e esse produto chega lá mais barato. Então, nós queremos entender isso, como é que isso se dá quando você tem um monopólio, né? Nós não temos opção. A Bahia está ilhada. Você tem um respiro de ir ali em Pernambuco buscar um produto, de quem está perto de Minas, em Minas. No Espírito Santo você não tem essa condição, que as bases do Espírito Santo elas são muito acanhadas, ela não tem uma capacidade para atender um volume adicional significativo, não tem a mínima condição. O Espírito Santo é igual à Bahia, tem dificuldade de aportar grandes navios. Então, a Bahia está numa situação que requer uma reflexão de todas as autoridades empresariais e públicas do nosso Estado, certo? Achamos que já mudamos esse conceito. Amanhã mesmo vou participar de um debate com aproximadamente 350 empresários, né, das diversas áreas do Estado da Bahia, que me convidaram para fazer uma palestra para eles, certo? E vou abordar exatamente esse tema. Porque hoje o agronegócio da Bahia, eu digo o seguinte, você planta através do diesel. Você carrega a semente através do diesel. Você ara com diesel. Você colhe com diesel. E você transporta com diesel. Se seu diesel for mais caro, a sua matéria-prima, o seu produto, seja ele o milho, a soja ou qualquer outro produto, ele vai ser maior do que os estados vizinhos. Certo? Então, esse produto ele é muito complexo. Nós chamávamos a atenção, nas entrevistas que davam, de que essa demanda ia bater na porta dos prefeitos. E os prefeitos, por comodidade, por não querer comprar problema, né, davam de braço, faziam ouvido de mercador, né? Mas a tarifa do ônibus está batendo na porta deles. Hoje nós já tivemos paralisação no estado da Bahia, dos transportes interestaduais, intermunicipais, desculpe. Já tivemos parada de transporte de empresas de ônibus que atendem Salvador por não ter condição financeira de comprar o diesel. E o diesel dessas transportadoras, como eu sempre salientei, não são vendidos pelos postos, não. São vendidos pelas distribuidoras, são vendidos por TRR, ou seja, outro segmento. Para não ficar caracterizando, não, vocês estavam reclamando de barriga cheia. Mas com a ação do CAD,
nós conseguimos descortinar, né, tirar a cortina do que estava por trás disso tudo, né, e mostrar para a sociedade que nós somos, tirando o trabalhador, que eu destaco, que para mim a maior vítima desse processo é o consumidor, o trabalhador e depois o empresário de posto de combustível. E vai atingir a sociedade baiana como um todo. Não, é perfeita a sua colocação. Aqui no Rio Grande do Norte, na capital, cidade natal, foi suspensa a licitação. Faz 30 anos que não tem licitação de transporte público. Quando houve uma pressão forte para que ocorresse, agora foi suspensa por causa dos preços do diesel. Então, realmente, impacta de A a Z. Eu tive uma reunião com o pessoal da Volkswagen, tiveram um treinamento no Rio de Janeiro, e eles disseram, olha, se está aí, se você pode pegar, veio num caminhão, não importa. Não importa se ele já andou de trem, se ele já andou de navio, mas ele passou por um caminhão. Presidente, eu tenho uma pergunta aqui do Victor, pessoal lá da Gasola. Boa noite. O Cine Combustíveis tem algum dado sobre a queda do volume da Bahia? Houve queda, consequentemente, toda vida que há uma subida de preço, há uma queda. Presidente, eu dei diversas entrevistas em rádios e todo mundo tem uma visão arcaica de achar que os postos se beneficiam com o aumento de preço, né? E eu costumo contar a história do 10, 20, 50, 100, né? Que o consumidor que bota R$ 10, ele só bota R$ 10, não importa o preço. O que bota 20, bota 20. O que bota 50, 50. E o máximo que o cara vai lá, faz e coloca os 100, ele não muda. Então, normalmente os postos baixam as suas vendas logo quando tem aumento, diminuem as suas vendas. E você tem algum dado que possa dizer como é que foi esse impacto aí na Bahia? Olha, nós gostamos de trabalhar sempre com dado oficial, né? Estamos esperando a ANP fechar o balanço dela, mas nós temos depoimentos, fizemos uma reunião há 15 dias atrás na cidade de Feira de Santana, numa quinta-feira, né? E lá estavam presentes dois revendedores de redes, né? Entre vários que estavam lá presentes. Um tinha demitido aproximadamente 350 funcionários e outros 150. Só aí dava 500 funcionários. E outro tinha dito que tinha dado aviso prévio, se eu não me engano, de 53 funcionários. Então, é um desastre, né? Realmente, a situação da Bahia é muito preocupante, certo? E eu acho que nós só vamos chegar a um número quando a ANP publicar esse número. Mas falavam lá em 40%, 60% de queda de vendas. Certo? Sabemos que os estados, vamos dizer assim, os postos de cidade, eles sofrem menos, né? Mas os postos de rodovia, BR-101, BR-116, 324, esses realmente foram pro chão. Presidente, eu queria aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que está entrando aqui, o Plácido, tá entrando a galera, o Adjane lá do Maranhão, está acompanhando a gente, Júnior, a Crisinha Lima, Cris, seja bem-vinda, o Matheus, Renato, o Carlão das Soluções Consultoria, Gilberto do PG Postos, Postos Monte Alto, uma galera, o Antônio Salles entrou aqui, muita gente boa. Pessoal, mandem as suas perguntas, suas dúvidas. A gente está no momento aqui falando sobre o impacto que aconteceu da primeira privatização ter ocorrido na Bahia. E o primeiro teste, né, o grande teste, foi justamente o fato de que a Asselin não se deu por ter o um mínimo de contato com a Petrobras. Ela foi e corrigiu seus preços sem avisar, sem dizer, sem dar nada. Inclusive, presidente, se você pudesse nos explicar, houve aí até um problema em relação aos impostos, né, a carga tributária, que o sindicato foi quem saiu gritando, porque senão ninguém ia reclamar. Eu queria que você contasse essa história para a gente aí. Eles estavam cobrando o ICMS, ou seja, eles estavam cobrando através do MVA. Explica aí para a gente, por favor, presidente. Eu vou tentar explicar, né? O inexplicável. Porque do momento que você tem um ICMS congelado, ele está congelado. Certo? Esse foi o nosso entendimento e acabou sendo o entendimento final depois de mais de 90 dias de não congelamento. Apesar de nós termos um decreto publicado pelo governador do estado da Bahia, né?
A Assen, ela ficou na dúvida porque ela tem aproximadamente 38 preços de diesel, né, e dos outros produtos. Então ela dizia, eu estou congelado em que nível? No menor, no médio, no mais alto? E eu dizia, pô, qual pelo mais alto? Mas congele, né? Por que pelo mais alto? Ninguém vai ter dúvida. Eu congelei pelo mais alto. Mas nada disso satisfazia, certo? Então o preço, ela subia o preço, ela aumentava o percentual, ia para o MVA, né? Aumentava o valor, ou seja, o nosso ICMS ficou dolarizado naquele período. E estava cômodo para todo mundo, né? Porque ela recolhia e repassava para o Estado um valor acima do congelado. Ela fazia ofício para a fazenda com a lentidão que nós conhecemos, né? De Estado, de funcionário público, principalmente quando ele está ganhando, né? Ele não está ganhando, porque ele estava matando a galinha dos ovos dele, né? Isso é um ganho hipotético, né? Não é um ganho de longo prazo, e a economia se faz com médio e longo prazo e não com curto prazo, com visão imediatista. Mas, infelizmente, prevaleceu essa visão, né, de demorar, de empurrar, de não responder, porque não é possível que um ofício desse você precisasse de mais de 60 a 70 dias para responder. Porque eu dizia, pô, faz uma reunião, pô, vamos fazer uma reunião, vamos debater esse assunto. E aí você vai para a imprensa, nem tudo repercute com a velocidade e com a força que você quer, né? Cada repórter interpreta do seu modo, né? Mas aos poucos nós estamos ganhando força e a Fazenda resolveu, se eu não me engano, foi numa segunda-feira, no final da tarde, através de um debate de WhatsApp, né, que nós começamos a pontuar nossa posição, começamos a ter apoio era um grupo de empresários, né, de aproximadamente 250 empresários, e ganhou força esse grupo de WhatsApp. E, por coincidência, tinha lá uma pessoa que era da Secretaria da Fazenda que se sentiu, vamos dizer assim, ofendido, né, porque eles entendiam que não era bem assim. Aí nós procuramos, então, como era, então. Então, explique como é. Ele aí disse, não, então vamos marcar uma reunião para amanhã, todo mundo. Ele queria marcar para 48. Eu disse, não, 48 horas não, vamos marcar amanhã. Ah, mas o pessoal da Arsenal não entra, vamos atrás. Aí tivemos um apoio fundamental de área da Petrobahia, certo? Que foi assim uma gigante, certo? A Petrobahia, a quem eu tenho agradecido por onde eu passo, certo? Ela entrou na luta. E aí você tem dois segmentos, né, tratando o mesmo assunto, com a mesma intensidade, com a mesma visão, aí você ganha mais força. Com isso, marcamos a reunião começou aproximadamente 9 horas da manhã, virtual, o que podia ter sido feito há 90 dias atrás, mas graças a Deus, infelizmente, aconteceu naquele momento. Né? Nós participamos da reunião, a reunião acabou às 10h30 para 11 horas, com os números fechados. No outro dia, a Cefaz bateu o martelo, passou o passe, aproximadamente 2 horas da tarde, ela já estava praticando uma redução de ICMS no diesel de aproximadamente 35 centavos no diesel e na gasolina. Ou seja, durante 90 dias aproximadamente, nós pagamos o ICMS a mais. E aí que vem outro desespero, né? Do momento que você tem um alívio, você tem um desespero. Pô, faltam. Isso foi dia 10 de março. E dia 31 de março acaba o congelamento. Mas aí veio a nota, né, de Bolsonaro, a 11.2020, né? A medida provisória elaborada na Câmara de Deputados Federal com o Senado, mas que nos traz um desalento ao ver, né, que os governadores sempre procuram dar um jeitinho, né? Eu digo, no momento desse de crise, você querer dolarizar o imposto, isso é um crime. Você está vendo Portugal reduziu o tributo. O Brasil, os governadores estão pensando em aumentar. Eles não estão satisfeitos com o que eles ganharam ainda, né? Eles querem ganhar mais. RJ, se você pegar qualquer estado da Federação Brasileira, ele faça esse desafio, qualquer um, pegue a conta petróleo, compare 2020 com 2021. Você não teve acréscimo de volume, mas você teve acréscimo de receita de aproximadamente 20%. Nenhum estado da Federação Brasileira cresceu menos de 20% na arrecadação do petróleo. Isso significa o quê? Significa que eles se beneficiaram de um aumento
da matéria-prima do produto. Isso não pode Estão existir. cobrando mais e menos. Presidente, Exatamente. coincidentemente, hoje saiu um artigo meu pelo Clube Petro, Eu em vi que esse eu artigo. falo exatamente isso. Eu mostro lá, inclusive, depois, quem quiser me acompanhar no canal, eu mando o link, é aberto, qualquer pessoa pode acessar, onde Uhum. mostra lá os dados de 2020 para 2021, crescimento chinês, crescimento de É, duas, três Chinas, né? Teve no Brasil, só para você ter uma ideia, de 2020 para 2021, foi 38% a mais arrecadado de ICMS do Brasil. Nem a China, no seu tempos áureos, conseguiu aí mais do que 15% ou do que 16% ao ano. E os estados conseguiram quase 40%. Muito bem exatamente. lembrado, muito bem pontuado. Quem quiser, vai lá no blog do Clube Petro, tem um artigo meu lá. Eu estou escrevendo uma série de 3 artigos, por exemplo, falando sobre o porquê, é um pouco mais profundo, né? Uhum. Do porquê que a gasolina é cara no Brasil, e esse primeiro artigo foi justamente sobre o tributo. O segundo, que vai sair daqui a 15 dias, é sobre a logística, e enfim, o terceiro vai fechar tudo mais. Mas você tocou num ponto aí excelente. Inclusive, o Tayson fez um questionamento aqui, né? Qual é a previsão, qual é a perspectiva em relação ao ICMS? Primeiro, presidente, eu queria dizer que eu estou aberto a debate com qualquer secretário de Fazenda, qualquer economista, matemático, físico quântico que quiser, que me prove que quando você reduz o ICMS, você reduz a receita. Isso é mentira, presidente. Por que é mentira? Se você baixar hoje 10% no imposto, sair de 29 para 19 a gasolina, sair de 18 para 8 o diesel, você está falando na economia de 10%, um litro dá 80 centavos. Em 10 litros, R$ 8, em 100 litros, R$ 80. Presidente, quem é que com R$ 80 vai pegar um jato particular e vai gastar dinheiro nos Estados Unidos? Não gasta. Ele gasta aqui. Você tem Exatamente. uma transferência de arrecadação. O Estado deixa de retirar ali no combustível, bota mais renda na mão do trabalhador, bota mais renda na mão da pessoa, a pessoa vai pagar a escola do filho, a pessoa vai comprar um remédio, a pessoa vai comprar mais pão, a pessoa vai comprar leite, carne, vai melhorar a sua alimentação. Ou seja, não existe perda de receita. Eu desafio qualquer pessoa a discutir. Não existe perda de receita na redução do preço dos combustíveis. Não existe essa história. Então, eu Não, queria saber qual é a tua perspectiva, o que você está achando aí em relação a essa. Você já entrou no assunto, né? Falou que, poxa, os estados estão querendo se movimentar contra essa PEC. Quando uma rádio local me perguntou que eu achava dessa PEC, eu disse, olha, a melhor coisa até agora é essa questão do ICMS. exatamente. Tem muita penduricada, tem muita coisa que é populista, mas a questão do ICMS é um fator primordial, inclusive, por exemplo, para essa questão concorrencial também, né, para você ter mais liberdade. Repare bem, o Depois aí, Brasil, você não pode ter carga tributária no diesel diferente. Né? Você tem que unificar essa carga tributária. Porque a concorrência ela é interestadual. E o que é que está acontecendo? O governador ou o secretário da Fazenda é que está decidindo o seu nível de competência. E não mais você, empresário. Você pega o estado da Bahia, vou lhe dar um exemplo. Espírito Santo, fronteira com a Bahia. Tocantins, fronteira com a Bahia. Minas, Pernambuco. Todos os 9 estados que fazem fronteira com a Bahia, todos, sem exceção, têm o ICMS do diesel mais barato que o da Bahia. Todos, sem exceção. Nós chegamos a ter 42 centavos de diferença para o Espírito Santo. A margem média do diesel de rodovia é 15 centavos. Certo? Se o revendedor do Espírito Santo botar o preço de venda dele igual ao preço de compra, o revendedor da Bahia já não tem condição de competir. Ele tem 45 centavos de margem acima do da Bahia para ele praticar, o da Bahia ficar vendendo pelo preço que compra. Então você vai dizer que hoje é o empresário que é competente, que está conseguindo sobreviver? Não. Quem está determinando a competência é o secretário da Fazenda, através de um ato do COTEP, através de um ato do COFAZ. Isso é um absurdo. Certo? Nós vivemos no mesmo país.
para que a Bahia descobriu o petróleo? O petróleo foi descoberto na Bahia. E hoje está sangrando os baianos. Tá? Então, Esse, pode falar, desculpa. esse pioneirismo, né, na Bahia só tá prejudicando o povo baiano, né? Ou seja, o petróleo foi descoberto aí, é um mercado consumidor incrível, um mercado importantíssimo para o Brasil, e a gente, ou seja, quem fez esse plano lá no começo não pensou nisso, né? Não pensou nesses detalhes, né? Janil, nós pensamos, né, eu acho que o país, onde já inicia o nosso erro histórico. Primeiro, combustível é produto essencial. E produto essencial não pode ser taxado em 28% de alíquota. Senão ele deixou de ser essencial, ele é supérfluo. Isso eu digo nas minhas entrevistas. Certo? Vocês consideram produto combustível essencial? Sim, mas não consideram. Mas a sociedade não considera, porque a sociedade, o poder executivo taxa ele em 28%, então ele não é essencial. Ele deixou de ser essencial. Ele tem a taxação de um perfume. Né? Então, cadê essa essencialidade dele? Não existe. Essencial é água, é saneamento, é energia, mas combustível, pela tributação, não é essencial. Pelo contrário, ele é excessiva. Então já começa um erro. E no diesel, você tem um agravante. É que você tem cada estado com a liberdade de estabelecer a alíquota, o valor de referência, que ninguém entende como eles fazem essa pesquisa, né? Só eles mesmo. Eles pegam um preço de cidade de Salvador, que não vende diesel para caminhonete, vende diesel para carro de luxo, e compara com o preço de rodovia e tira um preço médio. Quando isso não é preço médio. Você tem que pegar o preço de rodovia, esquecer o preço das cidades, do diesel. Aí você vai ter um parâmetro. E aí você tem a concorrência interestadual, né? Porque é difícil a autoridade pública entender e acreditar, por incrível que pareça. O que eu vou dizer aqui parece uma piada, mas eu já participei de mais de 30 reuniões na Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, mais de 30. E eles não acreditavam quando eu falava que um caminhão diesel percorre 2.000 quilômetros. Foi preciso eu levar essa informação em publicidade, em campanha, em matéria. Eles não acreditavam, eles só faziam assim, cara de deboche. Pô, esse cara está debochando da gente. Como é que um carro vai andar 2.000 quilômetros sem precisar abastecer? Acabou a Bahia virando um corredor, né, de tráfego sem abastecimento. O que é que o motorista faz aqui? Ele dorme, ele para descansar, ele se alimenta. Abastece o suficiente para atravessar a fronteira. Certo? As empresas de transporte estão certas, eu faria o mesmo. Ele tem que procurar economizar. Porque eles vão gastar 2.000 a mais para ir, 2.000 a mais para voltar. No final, 4, 5 mil reais. Vocês podem economizar. E esse às vezes não é nem o ganho do frete deles, É o ganho bruto. competitividade mesmo. Então é competitividade. E nós perdemos essa competitividade. A Bahia perdeu a competitividade. Presidente, e é interessante o que você está dizendo, porque as malhas viárias estão sendo utilizadas, né? O asfalto está sendo utilizado, ou seja, e o Estado está perdendo também. É interessante que não consegue se fazer essa conta. Eu acho que eles estão vendo esse crescimento na arrecadação e acaba não entendendo como é que funciona. Agora, deixa eu trazer um pouco mais para o consumidor, que é o foco maior aqui do meu canal, presidente. Na sua visão, qual é que seria alguma ou uma ou duas opções para a gente baixar o preço dos combustíveis? Recentemente, eu sou um pesquisador na área de comportamento e consumo em relação à nossa área, ao nosso segmento, e eu fiz uma pesquisa que mostrou que 53% dos respondentes brasileiros, vários estados do Brasil, né, a pesquisa contou com quase 400 respondentes consumidores, não eram revendedores, mas 53% eram a favor do controle de preços da Petrobras. Né? Quando você conversa com o consumidor, ele quer saber de A ou de B, ele quer que o preço seja baixo e não importa como. Né? Então, o que você acha que o governo
os governos poderiam fazer para a gente diminuir esse preço dos combustíveis? Primeiro, o consumidor entender que o combustível é uma commodity, certo? É uma commodity internacional. E se você não vender ela aqui, você vende ela para o mundo todo, certo? A Assen está aqui na Bahia fazendo isso. O baiano não comprou, ela vende para fora. Não falta mercado, certo? O mercado é globalizado. Esse, para mim, é o primeiro entendimento. E o segundo, eles passarem a cobrar dos governantes. A quem nós devemos hoje cobrar? Eu digo sempre, não é redução, não. Porque nós não podemos esperar que numa guerra o preço seja igual. Mas nós temos que cobrar que esse preço suba menos. E sobe menos como? Quando o produto, a matéria-prima subir, o tributo baixa. Certo? A Inglaterra usa esse modelo. A Portugal está usando esse modelo. Portugal zerou. Portugal hoje, devido à crise econômica, ele se deu ao luxo de zerar o imposto e a gasolina e o diesel hoje está mais barato do que antes do início da guerra. Veja que exemplo de gestores públicos Portugal está nos dando. Tá? Veja que exemplo. Esse era o exemplo que nós temos que seguir. E esses gestores públicos só vão seguir esse exemplo se a população cobrar. Porque a população virar e dizer, eu quero comprar barato, não me interessa como é. Não funciona. Funciona através de uma cobrança sua direta a quem é o responsável. Nós já provamos que o culpado não é o posto, o culpado é o imposto. Certo? E todo mundo já entendeu essa conta. Essa conta é simples de fazer. Certo? Agora, a população tem que ir a campo, a população tem que fazer o dever de casa dela. Muito bom, presidente. Olha, gostei muito da forma como você relembrou esse fato da reação, né? Ou seja, crise, ninguém está fora de passar por uma crise. Mas em plena crise, a gente não agir em nada, a gente não fazer nada, você pegar os governos estaduais e congelarem o ICMS como quem está dizendo assim, eu vou fazer aqui uma bondade para vocês. Não é bondade, é uma questão de justiça social. Esse momento vai acabar, no momento que acabar, você bota isso nos eixos. Agora, você levantou um ponto muito importante, a questão dos produtos de alto giro, os produtos de necessidade. Eu tenho questionado muito, inclusive nesse último artigo que saiu do Clube Petro, também questionei isso, sobre a questão da forma como o governo enxerga o combustível. Ele está querendo privatizar o setor, ele está querendo tirar o peso da Petrobras do refino, tratando o combustível como se fosse uma Coca-Cola, como se fosse uma barra de cereal, como se fosse um produto que tem valor, que tem uma campanha de marketing e por isso ele precisa ser precificado normalmente. Não é. Energia é questão de estratégia de crescimento de qualquer país. Não é à toa que China, diversos países estão lutando com energia solar, energia eólica. A China está desenvolvendo um novo reator nuclear que, ao invés da fissão, que quebra o átomo de urânio, ele faz a fusão, que ele não gera lixo atômico. Eles estão chamando de o Sol, né, o Sol artificial. A França está envolvida nesse projeto, o Reino Unido está envolvido nesse projeto, os Estados Unidos estão envolvidos. Todo mundo está buscando da energia, né, um fator importante. Você vê os Estados Unidos se movendo, botando as suas reservas de petróleo no mercado para tentar baratear o preço de combustível, que está incomodando. Mas aqui parece que não incomoda. O que incomoda é o fato do dono do posto remunerar o seu preço, o seu estoque, para poder repor capital, tentar juntar capital para poder comprar o produto é, é, quando o seu fornecedor for lhe entregar. Então, antes de entrar nessa questão da remuneração do estoque, presidente, eu queria entrar no assunto que foi perguntado aqui, sobre como é que está, se a Bahia está sofrendo em relação à falta de produtos. Eu tenho recebido, hoje eu recebi um monte de WhatsApp de revendedores de Pernambuco, revendedores da Paraíba, do Ceará e também do Maranhão, relatando falta de produto, principalmente os de marca própria, os bandeiras brancas. Eu queria ver como é que está aí, como é que está na Bahia, como é que o senhor tem visto essa questão?
Aqui nós tivemos isso aproximadamente 15 dias atrás, 10 dias, no final do mês de fevereiro para início de março isso aconteceu, certo? Em algumas regiões, em algumas distribuidoras, em algumas bases, certo? Mas foi coisa muito pontual. Eu acho que com o aumento que a Petrobras deu, né, esse foi um dos motivos, né, que ia faltar diesel no país, ia faltar diesel principalmente para o Nordeste, e a Petrobras resolveu dar esse aumento, esse último aumento, para exatamente fazer com que os importadores conseguissem, voltasse a ser atrativo, trazer produto para cá, né? Isso aconteceu, eu não vejo isso hoje como um problema. O maior problema que nós temos é o desequilíbrio de preço, né, da Arsen com a Petrobras. Que continua ainda. Ele continua, ele reduziu bastante, mas nós temos também aquele problema que eu lhe falei do ICMS, né? Que faz parte da base de cálculo do produto, ele compõe o preço do produto, então isso interfere mais ainda e faz com que o Espírito Santo tenha um produto, na sua origem, 46 centavos mais barato que o da Bahia. Quando a margem média é 15 centavos, então a Bahia não vai vender diesel. A Bahia está fazendo uma opção clara, não quer vender diesel. Presidente, eu entrei nesse assunto de remuneração de estoque. Eu recebi e-mails de advogados de São Paulo. O PROCON de São Paulo foi um dos mais atuantes recentemente, correndo atrás dos postos de combustíveis, para saber por que que você estava aumentando o seu preço se você ainda não tinha recebido estoque novo. E aí entra naquele questionamento: o preço não é livre, o mercado não é livre, e aí você vê o governo federal mandando a Petrobras baixar o preço, agora a paridade já subiu de novo. Hoje de manhã estava a diferença de 60 centavos, de 40 a 60 centavos entre gasolina e diesel, ou seja, já subiu novamente. Houve alguns momentos de queda ali, que inclusive estavam propiciando uma baixa. Foi aí que o presidente pediu para a Petrobras baixar o preço. Enfim, a gente tem esse problema de fornecimento, mas a revenda, né, os postos de combustível são muito atacados pela imprensa e principalmente pelo PROCON, né? Eu queria saber como é que você entende isso, qual o conselho que você tem para dar para os revendedores em relação a essa questão de, poxa, eu posso subir antes ou não posso subir antes? Eu tenho que dispor de capital de giro, que já é um problema dos 2 últimos anos para cá. Isso já é um problema que está atacando as redes, está atacando postos, está atacando distribuidoras também, presidente. Uhum. Porque quando você termina 2021 com 70% de aumento nos produtos, você está falando de um aumento de 70% no seu capital de giro. Né? Uma distribuidora compra milhões de litros e aí é milhões de reais que a gente está falando. Como é que o senhor pode falar aí para o revendedor? O que o Sindicato de Combustíveis da Bahia tem enfrentado aí essa questão da pressão dos PROCONs? Aqui na Bahia nós não tivemos essa pressão, a não ser numa cidade do interior, certo? Que nós tentamos entrar em contato com o prefeito, com as autoridades locais, explicando o que acontece. Eu tenho um ditado comigo, RJ. Você dê qualquer posto para qualquer presidente de PROCON, ou chefe de PROCON, ou diretor de PROCON, seu gestor, e passe lá um ano depois. Se o posto estiver aberto, é um milagre. Certo? Eu não tenho a menor dúvida. Então é muito fácil você querer meter a colher onde você não entende. Não tem nenhuma lei no Brasil que proíba você subir ou baixar o seu produto em cima da sua futura compra. Não existe. Isso é livre, isso é mercado. E como é que você, empresário, protege o seu capital? Porque você comprou por 1 e vendia por 1,10. Você é obrigado a continuar vendendo por 1,10 quando você vai comprar por 1,40? Aí você vai realizar um prejuízo para agradar quem? Agora o consumidor, o revendedor é livre, né? Para fazer a política dele. Como o PROCON não tem o direito de interpretar a lei de maneira diferente. Exatamente em cima desse questionamento seu, nós entendemos, já inclusive tivemos hoje uma reunião com o advogado do sindicato, doutor Jorge, para fazer um ofício ao Ministério da Justiça, que lá tem uma diretoria de defesa do consumidor ou algo parecido, que tem uma relação direta com os PROCONs, certo? Pedindo para eles orientarem os PROCONs municipais e estaduais sobre qual é a sua verdadeira atribuição.
Você conhece alguma farmácia que foi penalizada porque subiu o preço do medicamento? Ninguém conhece. Você conhece alguma padaria? Ninguém conhece. Agora, por que você conhece o posto? Porque, infelizmente, a imprensa brasileira, certo, gosta desse tipo de notícia, desse tipo de mídia mediática, que não leva à construção, leva à desconstrução de uma nação. Certo? Eles vão acompanhar da imprensa para ter seus 5 minutos de fama. E muitos aproveitam logo depois para sair candidato a vereador, para disputar um cargo eletivo, certo? Em cima de uma publicidade barata, mediática, que não constrói nada para a sociedade. Aí eu vou voltar àquela resposta que eu lhe falei do preço. E o consumidor diz, não me interessa como o preço é formado, eu quero comprar barato. Não interessa, assim. E se nós não tivermos consciência, nós não vamos mudar essa sociedade. E vamos ficar apenas aqui reclamando. Nós não vamos conseguir evoluir como nação. Esse, para mim, é um desafio. Certo? E depende da consciência. Aqui, graças a Deus, estamos passando por um momento tranquilo em relação ao PROCON, porque temos uma excelente relação, procuramos o PROCON, procuramos explicar. O PROCON daqui já vem há algum tempo, principalmente o estadual, tendo uma boa gestão, certo? Então isso facilita o entendimento. Colocado pessoas advogadas, né, e não aventureiros políticos que ficaram desempregados, certo? Porque perderam a eleição. Então isso facilita o entendimento. Tivemos aqui problema pontual na cidade de Feira de Santana, fomos lá 3, 4 vezes, esclarecemos, a pessoa entendeu, certo? Como se dá a dinâmica de uma revenda. E eu faço o seguinte desafio: se alguém tiver dúvida, dê um posto com o chefe de PROCON, seu gestor, durante um ano. Certo? Eu vou usar esse argumento agora, viu, presidente? Vou fazer esse desafio agora. Muito bom, muito bem colocado. Presidente, aí está chegando já perto aqui do final. Queria te agradecer demais pelo seu tempo, queria agradecer a Carla pelo apoio que ela me deu, o André, que foi quem fez o primeiro contato, que possibilitou isso. Eu tenho visto um destaque nacional muito importante de vocês. O que vocês passaram, muitos outros estados vão passar, né? Então vocês já trilharam um caminho, vocês já deram um norte para esses outros estados. Parabéns pela atuação, pelo trabalho. Acho que sindicato é isso. Eu tive uma oportunidade uma vez de fazer um trabalho para o Sindipostos RN com o presidente Antônio Salles, em trazer associados para o sindicato, e aí ele me listou todos os benefícios, e eu falei, não, presidente, eu não vou falar de benefícios, eu vou lá e exortar, vou chamar mesmo o cara e dizer, você tem que ir. Não, mas o sindicato não faz. Quer reclamar? Vai lá, se associa, paga a primeira mensalidade, aí depois você vai lá nas reuniões, vai lá no sindicato, senta com o presidente e começa a reclamar. Agora, sem pagar, sem participar, não é pagar pelo valor, mas é para dar força para você ter uma assessoria jurídica de primeira qualidade, para você poder ir participar e brigar junto. Olha, você arrumou confusão com os maiores fundos de petróleo do mundo, que é o Mumbala, né? Os árabes lá. Vocês estão brigando com os gigantes do petróleo, né? Quando você vai lá no CAD e faz uma representação em relação à ASA, você está brigando com gigantes aí do mercado, e é importante que o revendedor entenda que ele pode ter a diferença que ele quiser, presidente, mas nesse ponto ele tem que estar junto. Eu lembro muito e conto aonde eu vou, qualquer palestra que eu dou, eu conto esse dito da Luísa Trajano, da Magazine Luiza. Ela fez uma live com o Marcelo Alecrim e ela disse, olha, Marcelo, durante o dia ela estava falando sobre o varejo, né, que é a Magazine Luiza, lojas americanas, as lojas de Riachuelo, o pessoal né, toda essa, o Flávio Rocha, essa galera que representa o varejo, e ela disse o seguinte, olha, a gente começou a se reunir para organizar, para lutar pelo varejo aqui no Brasil. Então, durante o dia, a gente se mata lá entre os concorrentes, um querendo pegar o cliente do outro, mas à noite a gente senta e luta pelo varejo. E é isso que eu espero dos revendedores. Você pode encarar um outro posto como seu concorrente, beleza e tal. Mas na hora de sentar para brigar, né, para lutar pela categoria, pela revenda,
vocês têm que se unir, têm que botar as diferenças de lado e se unir. Então, assim, eu sou muito desse tipo de pensamento e eu faço, o estado em que eu vou, eu faço, digo para o revendedor, faça parte do sindicato. Ah, mas eu não gosto de fulano, não importa, você não vai casar com ele. Você tem que ter lá uma pessoa que te represente e você tem que dar condições para essa pessoa. Por que que os sindicatos de funcionários eles são tão fortes, né? É porque as pessoas participam, as pessoas pagam. A partir do momento que cortou aquelas verbas, você vê que eles já perderam força. E o sindicato patronal tem que lutar por isso. Inclusive, vocês tiveram até ganhos recentemente em relação a isso, porque estão unidos, porque estão fortes, então está de parabéns. Eu queria deixar então a última, e aí a última pergunta, e você pode fazer suas considerações finais. Mandar um abraço aqui para Nélio Vanderlei, acabou de entrar aqui, Nélio. Boa noite, pessoal que está entrando aí. O James. O pessoal está agradecendo aqui pelos seus esclarecimentos, presidente. Ó, achei em Maringá, Paraná, estamos sofrendo a grande retaliação do PROCON. O caso de Maringá, rapaz, teve até revendedores conduzidos à delegacia e utilizando uma lei de 1950, presidente. O revendedor mandou para mim essa lei, que eu não estava acreditando, ele mandou a lei, eu li a lei, eu fiquei impressionado. E nessa mesma lei diz, presidente, que no comércio você não pode fazer um preço abaixo do de mercado para poder prejudicar ou quebrar outras empresas. Ele falou, ó, vocês ou aplicam a lei toda, ou então vocês não aplicam a lei, né? Então Maringá realmente está numa situação preocupante em relação a isso. Eu queria encerrar, queria ouvir a tua opinião como representante aí da Bahia. O que você acha em relação à eletrificação dos carros? O que os revendedores estão pensando aí nos próximos 5, 10, 15 anos? E as tuas palavras finais, não deixando de te agradecer pelo teu tempo, um tempo tão precioso que você disponibilizou para vir aqui no canal prestigiar aqui a gente. Roberto, eu entendo que o carro elétrico é o futuro, né? É o que nos incomoda, mas ele para mim não vai ser o futuro da transformação. O futuro da transformação para mim vai ser o carro, a bateria com etanol, principalmente com um país como o Brasil que tem etanol, tem terras abundantes. Eu não acredito no carro elétrico num futuro longínquo, certo? A longo prazo. Eu acho que ele foi o pontapé inicial da mudança da matriz energética do veículo. Isso aconteceu e não vai parar. Tenha certeza disso. O combustível que nós temos, gasolina, álcool e diesel, ele vai passar por uma transformação muito grande, por uma queda de volume acentuada ao longo dos anos. Isso, para mim, não tem a menor dúvida. Você já tem hoje caminhão a GNV, né? É uma mudança. Você vê hoje a Ambev com toda a sua frota de caminhão, como ela chama, combustível verde. 100% da frota. Então, isso é uma realidade. Num país como o Brasil, um país pobre, né? E isso vem com uma velocidade menor, mas ela vem. Então, essa observação eu faço para os revendedores. Agora, eu gostaria de, se você permitir, voltar um pouco aí para Maringá, né? Que não está longe da gente, mas sofre como a gente. Eu tenho um princípio comigo, certo? Qualquer gestor público que abusar da sua autoridade, ele deve responder um processo. E cabe a você, empresário, que foi molestado, que teve a sua imagem, porque ninguém apaga a imagem de uma pessoa na televisão, certo? Escrachado, sendo conduzido para uma delegacia, ele foi pego o quê? Você tem uma pessoa vendendo tóxico na esquina do seu posto, a polícia faz de conta que não vê, e vai levar um empresário sério que contribui com seus tributos, que paga suas obrigações em dias, e quando não paga é porque não teve condição preso, sem direito à defesa. Que país é esse que nós estamos vivendo? É o país mediático, é aquilo que eu lhe disse. Ele fez isso porque tinha a televisão do lado dele. Eu vi aqui alguns presidentes de sindicato, como James, eu vi Plácido, que está aí nos assistindo, meu vice da região de Juazeiro, né? Vi Renato Leiro, ex-diretor do sindicato, um advogado fantástico, um dos melhores advogados da Bahia, né?
Então, eu vi várias pessoas e digo o seguinte: só é digno dos seus direitos quem luta por eles. Você não precisa gostar do presidente do sindicato. Você não precisa gostar dele. Agora, se você quer ter a sua sobrevivência empresarial, ter uma liderança pujante, uma liderança brigando por você, você tem que participar. Porque você não vai nem saber qual é o seu ansejo, porque o ansejo de Salvador é um, o ansejo lá da região de Juazeiro é outro. A demanda de Itabuna é uma, a demanda de Conquista é outra, a demanda de Eunápolis já muda tudo. Certo? Então, isso vale para vocês, empresários. Empresários, nós temos que deixar de ser o vagão, o último vagão do trem. Nós temos que ser a locomotiva. Nós é que empregamos, nós é que pagamos tributo, nós é que botamos esse país para frente. Então, cabe a nós mudarmos de postura. Não esperem pelos deputados que vocês elegeram, pelo vereador, pelos prefeitos, pelos governadores fazerem isso. Isso cabe a nós, empresários. É verdade, presidente. Olha, eu tenho recebido aqui pelo WhatsApp diversas manifestações. Parabéns pelo trabalho, parabéns a todos. Obrigado a todos que participaram aqui. Vou liberar o presidente, que ele acabou de chegar Não, fique à de uma vontade. viagem, já está cansado. Olha, muito obrigado pela disposição. Conto com o canal da RJ quando você quiser divulgar qualquer coisa. Graças a Deus a gente tem atingido aí, os últimos vídeos têm atingido muita. Estou com acima de 1.000 visualizações nos últimos vídeos e está indo muito bem. Eu tenho escrito, estreou um artigo meu hoje na revista do Sindicato de Goiás, Sim de Posto Goiás. Então, assim, eu tenho contribuído com o máximo de conhecimento, mas a fronte de guerra são vocês que estão ali nessa batalha pela revenda. Então, mandar um abraço para todos vocês. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Se quiser mandar um abraço aí, considerações finais, o tempo é seu e aí a gente encerra a live. Não, eu agradeço a você, agradeço a Nélio, né? Ele também está aí participando. Certo? Vocês têm sido um canal de voz da revenda, certo? Eu agradeço muito porque vocês não formam opinião ouvindo apenas um lado, certo? Fazendo aquela demagogia, certo? A desconstrução de uma imagem, de uma categoria, que é responsável por aproximadamente 28% de todo o ICMS arrecadado nesse Brasil. Então, nós somos muito grandes, nos falta, às vezes, consciência e participação. Muito obrigado. Até mais, presidente. Até mais, pessoal. Aguardem. Quinta-feira temos nova live. Vamos falar aí sobre food service e o mercado de proximidade, lojas de conveniência. E vou estar recebendo o Cláudio Moreira. Aguardo todos vocês lá. Um grande abraço. Muito obrigado a todos aí. Bonfim, James, Buzo News, Toscano, Poxa Carvalho. Obrigado aí. Cristiane, o pessoal da Brasil Postos também estava em crise, da Brasil Postos. Leandro Pinheiro, obrigado a todos vocês. Aguardo vocês quinta-feira, super live com Cláudio Moreira, imperdível. Vou falar sobre food service nas lojas de conveniência, mercado de proximidade e o que pode ajudar vocês a conseguirem melhorar o ticket médio, melhorar a apresentação de suas lojas de conveniência. Grande abraço, uma boa noite a todos. Obrigado.